Capítulo 541 – Os ventos fortes. Em pouco tempo, Blade Courser e Saltmaster foram os primeiros a romper o teto da camada da troposfera, seguidos por Felix alguns quilômetros atrás deles. Uau! No momento em que passaram por isso, foram atingidos bem no rosto por um vendaval repentino, desequilibrando-os e diminuindo a velocidade ao mínimo. Assim que tentaram recuperar o equilíbrio, foram atingidos pelo lado esquerdo por outro vendaval forte, jogando-os para fora do curso dezenas de metros. Esses vendavais com certeza não são uma piada. Felix abraçou o paraquedas enquanto se deixava levar pelo vento. Nessas situações, era sempre melhor seguir o fluxo e aguardar o resultado final. Blade Courser e Saltmaster parecem pensar o mesmo, pois também se permitiram ser levados pelos vendavais. Quando os demais jogadores chegaram à camada da troposfera, também foram submetidos ao mesmo tratamento, permitindo que Felix e os que estavam na frente mantivessem a liderança. No entanto, depois de 30 segundos sendo jogado como um brinquedo pelos fortes vendavais, Felix percebeu que isso poderia demorar muito. Ele não podia contar com a sorte para permanecer na frente para sempre, já que os vendavais os atingiam aleatoriamente. Quem sabe se alguém seria lançado para baixo por um vendaval repentino enquanto fosse levantado. Como esses vendavais continuam chegando para sempre, isso significa apenas que esta área foi feita para esse obstáculo. Felix raciocinou: se os vendavais nos atingissem de vez em quando, então seria de supor que o obstáculo deveria estar em todo o curso da troposfera. Então, preciso encontrar uma saída antes que outros percebam. Felix não sabia exatamente se a área se estendia por 1 ou 5 quilômetros. Mas ele já começou a pensar em um método que pudesse resistir aos vendavais e ajudá-lo a continuar descendo na velocidade mais rápida. Depois de alguns momentos, Felix percebeu que só tinha um método para ajudá-lo. Merda, vai ser caro, mas finalmente poderei voar quase na mesma altura que Saltmaster. Sem uma fração de segundo de hesitação, Felix estalou o dedo enquanto pensava: manipulação de tamanho, X18. Imediatamente depois, o corpo de Felix começou a crescer rapidamente enquanto seu traje anti-frio continuava se expandindo com ele. Felix sempre usava roupas assim devido a essa habilidade, já que não queria arrancá-las como o Hulk todas as vezes. Puxa vida, quando o senhorio ficou maior que uma maldita baleia. Os olhos de Kane saltaram das órbitas imediatamente depois que ele olhou para a pequena tela de Felix e viu seu tamanho gigante atual. Ele estava comentando sobre uma luta que estava acontecendo no final do pelotão antes. Mas depois de perceber a situação incompreensível de Felix, ele imediatamente trocou a câmera focada em Felix. É uma baleia azul voando. Ah, é só o senhorio. Senhorio, Silax, você nunca viu os jogos anteriores dele. Isso não é nada. As habilidades dele podem ficar mais estranhas. A reação dos telespectadores foi dividida entre aqueles que estavam familiarizados com as habilidades de Felix e aqueles que não estavam. Era natural que os espectadores que nunca manipularam o tamanho reagissem assim, já que o tamanho de Felix era atualmente 18 vezes maior que o dos outros jogadores. Em comparação, Blade Courser e Saltmaster pareciam duas formigas prestes a serem atropeladas por um elefante. Isso porque o plano de Felix funcionou, pois o peso que ele ganhou impossibilitou que aqueles vendavais o empurrassem como quisessem. Isso ajudou a preencher a lacuna entre ele e os dois, já que eles ainda não tinham se movido e se salvado dos vendavais. Foda-se. Blade Courser não hesitou em se cobrir em uma esfera feita de argila dura para proteção contra Felix. Mas, ao fazer isso, os vendavais também pararam de afetá-lo. Isso permitiu que ele continuasse caindo na velocidade mais rápida novamente. Chance. Saltmaster estendeu instantaneamente a palma da mão em direção à esfera de argila de Blade Courser e lançou uma sombra humanoide sobre ela. Então, ele fechou os olhos e quando os abriu, estava conectado com a esfera de argila. Ele sabia que poderia ter feito o mesmo com o corpo enorme de Felix, mas não foi estúpido em repetir o erro do mercador de sangue. Saltmaster entendeu que estar tão perto de Felix era o verdadeiro significado de pedir para ser morto.
Afinal, ele só precisaria usar o campo elétrico e Saltmaster definitivamente sentiria a eletricidade percorrendo cada partícula de seu corpo, mesmo que ele se transformasse em uma sombra viva. Anteriormente, os raios dourados de Félix o estavam prejudicando, mas como os raios eram finos, ele foi facilmente capaz de suportar a dor e se recuperar dela. Mas é diferente para o campo elétrico. No entanto, ele pode ter conseguido escapar de Félix, mas isso não significava que ele poderia pegar carona livremente para Blade Courser. Espinhos de argila, Blade Courser gritou enquanto cruzava as mãos dentro da esfera protetora. Como ele era um elementalista da Terra, ele foi capaz de sentir facilmente a existência do Mestre Salt. Ruoshi Ruoshi. Centenas de pontas afiadas se projetaram da superfície da esfera, transformando-a imediatamente em uma bola pontiaguda. Saltmaster imediatamente se separou da esfera ao perceber que era impossível escapar de todos eles. No entanto, ele não planejava recuar sem lutar decentemente, pois transformou seu braço em uma lâmina escura e afiada e tentou cortar a esfera de argila em duas. Bem, infelizmente, seus ataques fracassaram, pois seu braço não conseguiu passar nem pela camada externa da esfera. Uau! Rapidamente, Saltmaster se transformou em uma sombra viva e deixou o vento fazer seu trabalho, afastando-o de Blade Courser. Saltmaster com certeza é extraordinário em emboscadas contra alvos com defesas mais fracas, mas contra elementalistas da Terra. Ele é tão desesperado quanto a sensação estava contra ele. Kane comentou. Félix não evitou mirar em Blade Courser sem motivo. Ele sabia que suas defesas seriam um pé no saco e simplesmente um desperdício de energia. Ao derrubá-lo, ele estaria fazendo um favor ao Saltmaster, que foi claramente combatido por Blade Courser. Uau! Finalmente estou fora! Félix pensou enquanto sentia que a trajetória do vento não era tão aleatória como antes. Ele imediatamente voltou ao normal e voltou à postura de mergulho. Sua decisão rápida de antes o ajudou a preencher a lacuna para apenas 2 quilômetros. Preciso me aproximar se quiser que minhas habilidades causem problemas para eles dentro da tempestade. Félix estreitou os olhos para o corpo de Saltmaster que foi reconstruído a dezenas de metros de distância de Blade Courser. Ambos voltaram ao seu estado normal sem fazer nada engraçado novamente. Félix os ignorou por enquanto e olhou para a tempestade sombria que estava à vista deles. Se ele tivesse que adivinhar, diria que estavam apenas 3 quilômetros acima. Mas devido aos ventos fortes anteriores, eles já haviam perdido a maior parte de sua velocidade ao saltar do espaço. Isto implicava que a velocidade deles era atualmente a mesma de um paraquedista normal. Ainda assim, pousar com a velocidade atual faria com que qualquer um deles morresse. Félix acreditava que os vendavais eram introduzidos assim para que os jogadores não chegassem ao solo tão rápido, arruinando a camada final para os telespectadores. Estrondo! Estrondo! Agora que estavam fora da zona dos vendavais, eles conseguiram se concentrar nos trovões que eram altos o suficiente para fazer uma criança se mijar de medo. Os jogadores eram necessários para passar por isso sem morrer. Se Crialder não tivesse sido eliminado, ele teria ficado tão satisfeito quanto Landlord. Kane disse enquanto ampliava a câmera no sorriso largo de Félix. Esse é o seu sorriso sem vergonha, certo? George riu levemente. Hehe, irmão Félix deve estar planejando fazer algo ruim durante a tempestade. Olivia riu de prazer. Ela com certeza percorreu um longo caminho para apoiar abertamente Félix e suas tentativas de matar outros jogadores. A velha e pura Olivia nem abria os olhos durante isso. Enquanto isso, os pensamentos de Félix estavam completamente voltados para seu próximo plano durante a tempestade. Ele passou por muita merda para finalmente chegar à única área vantajosa do jogo. Os planos que ele criou no treino baseado em suas habilidades relâmpago certamente fariam qualquer jogador temer entrar na mesma tempestade que ele. 2 quilômetros de diferença. Vamos aproveitar nosso tempo completamente, senhoras. Félix lambeu os lábios enquanto olhava Saltmaster e Blade Courser que alcançaram as bordas da tempestade.
Enquanto isso, Erebus não pôde deixar de ter um mau pressentimento ao ver Lady Esfinge e Jormungand com sorrisos fracos e confiantes. Herdou as habilidades de Thor. Erebus franziu as sobrancelhas enquanto ponderava o que poderia ter desbloqueado em suas outras passivas e ativas. Não foi só ele quem percebeu que Felix ainda não tinha usado pelo menos 3 passivas e 2 habilidades ativas em suas batalhas. Se ele chegou até aqui sem eles, Erebus não sabia se ele simplesmente os estava mantendo como cartas de vagabundo ou se eles eram simplesmente inúteis nessas situações. Ele estava prestes a descobrir agora. Fim do capítulo. Capítulo 542, A Tempestade. É hora de dar tudo de si. Mestre Salt pensou com uma expressão séria enquanto olhava para as nuvens cinzentas abaixo dele. Ele terá sua força pelo menos duplicada em seu ambiente favorito. Preciso me concentrar primeiro na sobrevivência e depois mirar nas costas dele. Uau! Imediatamente após se decidir, Saltmaster estalou o dedo, transformando-se em uma nuvem sombria. Antes que alguém pudesse descobrir o que ele estava fazendo, ficaram sem palavras ao ver dezenas de versões dele surgindo em lotes. Quando ele passou pela tempestade, havia pelo menos 70 versões dele fazendo o mesmo. Todos eles se separaram aleatoriamente enquanto passavam pela tempestade. Enquanto isso, Blood Curser parecia ter o mesmo pensamento que Saltmaster, pois havia criado uma fortaleza de argila marrom ao seu redor. Não esperava menos. Felix sorriu levemente com suas tentativas defensivas, sentindo-se apenas um pouco irritado com o método de Saltmaster. Ele sabia que isso poderia afetar ligeiramente seu plano. Rumbi. Felix parou de pensar nesses assuntos e mergulhou na tempestade, perseguindo Blade Curser. O interior da tempestade estava úmido e escuro. No entanto, houve alguns flashes de luz acontecendo aleatoriamente nas nuvens de trovoada, iluminando a área por frações de segundo. Eles eram sempre seguidos pelo barulho ensurdecedor do trovão. Rachadura. Do nada, Felix foi atingido nas costas por um raio, assustando Olivia e seu avô. Antes que eles pudessem começar a se preocupar com sua condição, Felix foi atingido por outro raio branco e grosso que era grande o suficiente para cobrir todo o corpo de Felix. Então, outro e outro. Eles continuaram atacando apenas ele, ignorando totalmente Blade Curser e dezenas de iscas do Saltmaster. Porque parece que os céus querem destruir sua existência. Sylvia disse sem palavras. Ele finalmente está sendo punido por sua falta de vergonha e atitude idiota. Olivia murmurou distraidamente. George e o resto não sabiam que comentário depois de ouvirem o motivo. Mas de alguma forma, eles sentiram que poderia estar certo. O paraquedas dele vai ficar bem? Léo se perguntou, já deveria ter queimado. Kenny balançou a cabeça e esclareceu, eu assisti jogos anteriores com o mesmo design e todos eles tinham paraquedas resistentes aos riscos ambientais, assim como as habilidades do próprio proprietário. Sim, foi feito assim para dar aos jogadores uma sensação de ânimo quando eles usam suas habilidades ou viajam por um ambiente perigoso. Sylvia apoiou. No momento em que os fãs de Felix planejavam criticar o jogo por ser tendencioso e focar apenas nele, eles ficaram chocados ao descobrir que o raio de repente parou de atingi-lo, deixando-os aproveitar o mais novo visual de Felix. Ele parecia o deus do trovão enquanto línguas douradas de relâmpago continuavam sendo emitidas de cada centímetro de seu corpo. Seu cabelo já estava rígido enquanto cargas elétricas percorriam cada fio. Enquanto isso, sua pele estava brilhante, sua pupila branca passou quase despercebida pela câmera. Por que o relâmpago é dourado? Essa é uma nova habilidade dele? Kane se perguntou o que se passava na mente de todos. Infelizmente, ninguém conseguiu descobrir qual habilidade Felix estava utilizando. A maioria deles presumiu que era sua quarta habilidade ativa, mas na realidade, a condição atual de Felix foi causada por um esforço combinado de duas passivas. Supercarga asterisco e atração relâmpago asterisco. Ele desbloqueou supercarga depois de atingir 45% em sua integração.
Este passivo permitiu que ele não apenas absorvesse raios em uma velocidade mais rápida, mas também capacitasse todas as suas habilidades com o raio absorvido em vez de sua energia elétrica. Ele nunca foi capaz de fazer isso apenas com sua mutação, já que não possuía manipulação de relâmpagos. Mas, com esse passivo, ele foi totalmente capaz de tirar vantagem disso. Integração foi a razão pela qual Félix foi atingido dezenas de vezes por raios. Sem isso, ele teria sido atingido uma ou duas vezes em média, assim como a fortaleza do Blade Courser que estava sob os ataques dos raios. Explodiu nesta duração. A razão pela qual o raio não os estava matando à torto e à direito foi devido à modificação do jogo. Foi feito assim para que os jogadores não morressem à torto e à direito no momento em que passassem pela tempestade. Eles estavam com os escudos levantados. SZLZLZLZZLZ. Não planejando perder tempo, Félix ativou sua habilidade de tração elétrica em seu braço direito e apontou para a fortaleza de argila. Abruptamente, um espesso arco de relâmpago arroxeado emergiu da palma da mão e cruzou instantaneamente os 2 quilômetros entre ele e a fortaleza de argila. Isso não teria sido possível sem a sobrecarga passiva que fortalece suas habilidades. SZLZLZLZ. No momento em que sentiu que estava conectado corretamente, Félix sorriu levemente e puxou-se rapidamente em direção à fortaleza de barro. Baque. Aproveitando o impulso, Félix aumentou o braço sobrecarregado e bateu-o na superfície do barro. Quebrar. A superfície da argila imediatamente se quebrou em grandes fragmentos, expondo outra esfera de argila no centro. O filho da puta tinha escudos duplos. Tudo isso estava acontecendo na velocidade do som devido aos reflexos rápidos de Félix, tornando impossível para Blade Courser reagir rápido o suficiente e contra-atacar. Vamos ver como o casco da sua tartaruga se comportará contra isso. Félix sorriu levemente e aumentou para 40 metros, parecendo um gigante parado em uma pequena pedra. Então, ele ativou seu campo elétrico. SLZLZLZLZLZ. Assim como uma gigantesca bomba relâmpago foi lançada, o corpo de Félix explodiu em uma luz ofuscante quando bilhões de arcos de relâmpagos dourados foram liberados de uma só vez. Eles cruzaram meio quilômetro de raio instantaneamente, tornando a nuvem escura e sombria de trovoada mais brilhante que o céu fora dela. O que é isso em nome de Deus? Wildesbref murmurou atordoado enquanto caía gradualmente em direção à tempestade com o maior grupo de jogadores. Todos eles pensaram a princípio que era um enorme raio caindo de repente. No entanto, vendo que a luz continuou existindo por alguns segundos enquanto o trovão não era ouvido em lugar nenhum, eles imediatamente reconheceram que era obra de um jogador. Senhorio! Todos eles pensaram nisso ao mesmo tempo, já que ele era o único que restava com habilidades tão extravagantes no grupo da frente. O que está acontecendo lá? Estou ficando arrepiado só de ver uma área tão grande iluminada. Wildesbref engoliu em seco enquanto tentava ao máximo desacelerar ainda mais. Se Kane e os telespectadores não estivessem atordoados, eles teriam elogiado sua intuição. No entanto, seus olhos foram totalmente atraídos pela imagem do corpo dourado de Félix brilhando como uma estrela acima da fortaleza em ruínas de Blade Courser. Puff puff puff. Como a área de impacto era enorme, as iscas de Saltmaster continuaram explodindo uma por uma após serem tocadas pelos arcos elétricos dourados. O que é isso? Como ele ainda pode ter tanta energia dentro dele para usar esse ataque de grande porte? A compostura de Saltmaster foi completamente arruinada enquanto ele sentia que suas iscas eram destruídas facilmente como um bando de baratas. Ele podia sentir que o número estava caindo rapidamente e se isso continuasse, não demoraria muito para que ele ficasse com apenas 1 ou 2 clones. Graças a Deus, eu diminuí a velocidade até o limite. Saltmaster enxugou a testa suada enquanto mergulhava 2 quilômetros acima de Félix. Ele estava planejando se misturar com suas iscas e se esgueirar até Félix diminuindo sua velocidade. Ele pensou que Félix não iria atacá-lo, já que não se preocuparia em considerar que Saltmaster iria desacelerar em um momento tão crítico.
Ainda, o que aconteceu depois estava além do planejamento de Saltmaster, pois ele não esperava que Felix realmente se aproximasse de Blade Courser. Ao fazer isso, acabaram mudando de posição. A princípio, Saltmaster ficou irritado com isso, pois achava que 2 quilômetros era uma grande lacuna para se ter. Mas agora, ele não parava de agradecer às suas estrelas da sorte já que o ataque não conseguiu alcançá-lo. Ele é muito perigoso nesta tempestade, muito perigoso. Saltmaster respirou fundo para se acalmar e planejou: Blade Courser deve ter definitivamente morrido depois de ser atingido por aquele ataque tão perto. Como vou perder todas as minhas iscas na tempestade, o senhorio provavelmente presumirá que também fui morto por seu ataque. Mas, ele ainda tem suas habilidades de visão, ele definitivamente vai me localizar. Saltmaster olhou para Serenity e Waterloo que estavam acima dele e pensou: só posso usar essa estratégia. Se eu fizer isso direito, posso absolutamente matá-lo. Saltmaster sorriu friamente enquanto estreitava os olhos para a área iluminada que escurecia lentamente. Um segundo depois, a nuvem de tempestade retornou ao seu estado original. No entanto, a situação lá dentro era totalmente diferente de antes, já que Felix era o único que restava na frente. A fortaleza de argila e o Blade Courser não tinham outra opção além de virar pó depois de experimentar trilhões de volts passando por eles. Esse tipo de super-ataque deveria ser reservado à Mãe Natureza e aos seres poderosos. No entanto, Felix tinha acabado de lançar um enquanto ainda estava no pico do segundo estágio de substituição. Olivia e o resto dos espectadores humanos só podiam olhar para ele com a boca aberta, sentindo como se tudo o que sabiam sobre seu sistema de cultivo tivesse sido virado de cabeça para baixo. Se um Bloodliner de segundo estágio como ele já pudesse desencadear um ataque ainda mais forte que os Bloodliners de origem, então eles eram Bloodliners falsos. Esse pensamento não pôde deixar de passar pela mente de todos os linhadores de sangue que assistiam à transmissão. Fim do capítulo. Capítulo 543, A Tempestade e... Uauá! Um segundo depois, o estádio explodiu em um rebuliço histérico enquanto os espectadores de uma espécie de corrida sacudiam as roupas uns dos outros enquanto apontavam os dedos trêmulos para a última imagem de Felix. Ele estava emergindo da tempestade com relâmpagos dourados e brilhantes que percorriam todo o seu corpo. Ele tinha uma expressão calma enquanto olhava para trás, procurando claramente por qualquer sobrevivente de seu mega-ataque. Logo, ele avistou uma aura vermelha alguns quilômetros acima dele. Felix franziu as sobrancelhas ao perceber que o formato da aura pertencia a Waterloo. Quanto a Serenity e Saltmaster, eles não estavam em lugar nenhum. Ele realmente morreu? Felix sabia que seria extremamente difícil para Saltmaster sobreviver ao ataque se fosse atingido diretamente por ele. Então, era de se esperar que ele tivesse ido embora. Mas ele ainda tinha a sensação de que Saltmaster seria capaz de encontrar um método para sobreviver ao ataque. No entanto, ele olhou e olhou novamente, mas apenas a aura de Waterloo cumprimentou seus olhos. Ele não dava a mínima para o fato de Serenity ter morrido durante a tempestade, pois sabia que um raio atingindo no momento perfeito era suficiente para matar um jogador sem defesas fortes. As defesas físicas de Serenity não mereciam ser mencionadas. Para ter certeza de que ela realmente morreu, Felix ativou sua visão de raio-x e viu seu esqueleto se debatendo aleatoriamente enquanto caía. Felix ignorou seu cadáver e o Mestre Salt por enquanto e se concentrou nos jogadores que estavam prestes a entrar na tempestade. Ele percebeu que apenas 10 jogadores ficaram para trás. Alguns deles estavam com seus paraquedas, enquanto outros tentavam ao máximo proteger um dos outros. Felix não se preocupava mais com eles, pois não eram considerados uma ameaça para ele com tanta distância entre eles. Felix logo se concentrou em tentar chegar ao solo o mais rápido possível, sem saber que Saltmaster foi quem emboscou Serenity dentro da tempestade, matando-a instantaneamente. Ele fez isso para lançar uma sombra sobre o cadáver dela e se esconder dentro dele.
Enquanto ele estivesse dentro de uma sombra, ele não poderia ser visto por nenhum tipo de visão, já que ele faz questão de separar a sombra do mundo exterior. Foi como criar um pequeno reino de sombras separados só para ele. Bom, não parece que ele descobriu. Mestre Salt falou em sua mente, o primeiro passo está concluído, agora só preciso esperar a oportunidade perfeita para emboscá-lo com tudo o que tenho. No entanto, tenho apenas 28 segundos antes que o cadáver seja removido pela rainha, arruinando meus planos. Devo fazer um movimento antes disso. No momento em que esse pensamento passou pela sua cabeça, o cadáver havia saído da tempestade, mostrando a todos que seu corpo estava chamuscado de preto. Quando Félix se virou e inspecionou de perto, ele não encontrou nenhum outro ferimento nela além das marcas de queimadura dos raios. Ele não era um retardado para não adivinhar que Saltmaster estava usando a mesma estratégia que matou Sensation. No entanto, não importa o quanto ele olhasse para o corpo dela, ele não conseguia identificar uma sombra. Droga, todo o seu cadáver está escuro como breu, é impossível saber se Saltmaster lançou uma sombra sobre ela ou não. Félix resmungou mentalmente e decidiu, é melhor ficar de olho antes que desapareça. Caca, caca. Do nada, o monólogo de Félix foi interrompido por sons barulhentos de pássaros vindos do leste. Quando ele olhou para o lado, ficou surpreso ao ver um enorme bando de pássaros brancos cobrindo todo o céu. Eles não estavam mirando nele, mas sim 1 quilômetro abaixo dele, fazendo-o perceber que quando chegasse àquela área, ele iria colidir com eles. Este rebanho não estava mirando apenas nele, mas também em Waterloo acima dele. Deve haver outro rebanho preparado quando os jogadores emergirem da tempestade. Uma chance. Enquanto isso, Saltmaster foi atacado imediatamente após ver o rebanho. Ele entendeu que havia recebido a oportunidade perfeita para agir e não estava planejando engasgar agora e aqui. O terceiro e último obstáculo está aqui. Ataques de pássaros. Kane mencionou entusiasmado, a maioria dos pássaros iria embora após a colisão, mas alguns deles ficariam para irritar os jogadores incessantemente até que se livrassem deles. SZZLZLZLZ. No momento em que Kane terminou seu comentário, Félix foi visto na tela ativando seu campo elétrico, claramente planejando fritar qualquer pássaro que se aproximasse dele. Infelizmente, sua tentativa o ajudou a passar pela primeira onda de pássaros, mas eles simplesmente continuaram vindo e vindo em sua direção até que alguns deles conseguiram penetrar no campo elétrico em grande número. Hahaha, cutuquem os olhos dele. Enquanto isso, Asna estava fazendo uma excursão enquanto observava Félix sendo assediado pelos pássaros. Suas cutucadas não causaram nenhum dano a ele, mas foi além de uma experiência irritante. Enquanto ele estava ocupado nadando naquele mar de pássaros, uma sombra se aproximava, ele rapidamente. Ele estava viajando de um pássaro para outro, sendo completamente ignorado pelos pássaros. Ao contrário de Félix, Kane e os espectadores o avistaram facilmente, pois ele estava brilhando intensamente para não perder a localização do Mestre Salt. Em grave perigo, Kane focou a câmera na sombra negra rastejante e proclamou, não parece que o senhorio o tenha notado. Com os pássaros distraindo-o, Saltmaster realmente teve uma chance perfeita de matar Landlord. Olivia, Robert e todos os amigos próximos de Félix começaram a mostrar sinais de preocupação depois de ouvir o comentário de Kane. Eles puderam ver que Félix realmente não estava prestando atenção ao que estava ao seu redor. Lembrar como a sensação foi tratada fez com que entendessem que a situação de Félix estava além de sombria. Tudo o que Saltmaster precisava era se aproximar de Félix e envolvê-lo dentro daquela esfera de sombra. Então, separe as partes do corpo como Sensation. Porém, ver que o campo elétrico ainda estava ativo os fez acreditar que Saltmaster não ousaria se aproximar de Félix daquele jeito. Ele está prestes a alcançá-lo. É isso. Kane arregalou os olhos para a tela sem falar mais nada, sabendo que a emboscada poderia começar e terminar em uma fração de segundo.
Assim como ele esperava, Saltmaster emergiu acima de um pássaro exatamente fora do campo elétrico de Felix e criou uma espada gigante e escura. Ele também foi capaz de endurecer a matéria escura que cria suas sombras. Porém, consumiria uma grande quantidade de energia para que isso acontecesse. Isso porque as sombras não foram feitas para serem sólidas, o que torna ainda mais difícil alcançá-las do que outros elementos. Sabendo que sua energia estava sendo drenada significativamente, Saltmaster balançou a espada instantaneamente, cortando dezenas de pássaros em seu caminho e atingindo o peito de Felix em uma fração de segundo. Ele realmente não morreu. Felix sorriu levemente enquanto olhava para a espada que estava a meio metro de seu peito. Estava se movendo extremamente lentamente em seus olhos, pois ele estava sempre preparado para entrar no modo supersônico a qualquer momento. Ele não era tolo por baixar a guarda em um momento tão crítico. Ao olhar para as gotas de sangue voando por toda parte, Felix mudou rapidamente de postura inclinando-se para trás. Isso permitiu que ele saísse da trajetória da espada. No momento em que a espada passou por trás dele, Felix virou a cabeça e olhou através dos olhos sem pupilas de Saltmaster. Bye bye, ele disse em mente enquanto ativava o artilharia de Thor. Ele ainda ficou com mais 2 pregos que economizou apenas para Saltmaster. SZLZLZLZLZ. No momento em que disparou, Felix desligou o modo supersônico, permitindo que seus olhos processassem o mundo em sua velocidade normal. Isso permitiu que ele visse que o raio dourado havia atravessado o peito do Mestre Salt. Assim como ele queria sorrir, sua expressão endureceu ao ver que Saltmaster havia explodido em uma nuvem de matéria escura. Impossível, os reflexos dele não podem ser tão rápidos quando a distância entre nós é de apenas 6 metros. Felix exclamou em sua mente, um pouco abalado porque Saltmaster realmente conseguiu se transformar em uma sombra viva com um contra-ataque tão perfeito. Não importa o quanto ele tentasse compreender, ele achava um absurdo. Ele conseguia entender como se esquivar do raio dourado quando a distância era de alguns quilômetros entre eles, mas ele simplesmente não conseguia entender como Saltmaster fez isso em menos de 10 metros. Talvez seja uma isca. Assim que uma ideia ultrajante surgiu em sua mente, Felix sentiu um olhar arrepiante em suas costas. Quando ele olhou para trás, viu a cabeça do Mestre Salt emergir da ponta da espada negra que estava prestes a dar meio golpe. Felix instantaneamente entrou no modo supersônico novamente, querendo ter tempo para se esquivar do que estava prestes a acontecer com ele. No entanto, ele acabou estranhando ao ver um sorriso vitorioso emergindo lentamente no rosto de Saltmaster. O que o assustou ainda mais foi que a cabeça do Mestre Salt estava lentamente submergindo de volta dentro da espada negra. É como se ele tivesse feito tudo isso apenas olhando para Felix. O que ele, antes que Felix pudesse tentar entender o que estava acontecendo, ele sentiu que havia perdido um pouquinho de peso no estômago. Quando ele olhou para baixo, ele teve o maior choque de sua vida. O paraquedas desapareceu. Fim do capítulo. Capítulo 544, Deus do Trovão. Mãe sequer. Felix praguejou alto com os olhos vermelhos depois de perceber que havia sido enganado. Toda a sequência da emboscada passou bem diante de seus olhos, fazendo-o entender que Saltmaster nunca planejou matá-lo. Mas roubar seu paraquedas. Ele não sabia que foi enviado para o Reino das Sombras, mas sabia que havia desaparecido. Ele não conseguia sentir sua presença como se tivesse se teletransportado para outro lugar. Sabendo que estaria em apuros se não tivesse seu paraquedas, Felix rapidamente tomou a decisão de matar Saltmaster. Ele entendeu que no momento em que morresse, qualquer habilidade que ele usasse seria desativada por si só e traria de volta seu paraquedas. No entanto, quando ele olhou ao redor em seu modo supersônico, ele não conseguiu localizar Saltmaster. Os pássaros voando sobre ele não facilitavam sua busca, pois bloqueavam sua visão. Foda-se, ele poderia estar ligado a qualquer pássaro deste bando. Felix amaldiçoou a ideia de que Saltmaster pudesse realmente sair disso vivo.
Ele sabia que seria impossível localizá-lo se permanecesse conectado a um pássaro como uma sombra. Se eu não conseguir encontrar você, destruirei tudo de uma vez. Imediatamente após ligar, ele desativou seu modo supersônico, pois queria guardar o raio restante para mais tarde. Saltmaster foi mais esperto que Landlord com seu bom jogo. Kane comentou com uma expressão emocionada: sem paraquedas, o senhorio está condenado a ter todo o seu corpo colado no chão. Porque ele está levantando os braços. Os espectadores que clamavam em voz alta se acalmaram imediatamente após perceberem que brilhos azuis começaram a ser emitidos dos olhos de Félix enquanto ambos os braços se estendiam para a nuvem de tempestade. Assim que eles começaram a se perguntar sobre sua postura, Félix gritou furioso, chamada relâmpago. Rumbi rumbi, nada havia emergido de seus braços. No entanto, a nuvem de tempestade respondeu ao seu grito com 2 trovões ensurdecedores. Saltmaster, que estava viajando de um pássaro para outro, longe de Félix, não pôde deixar de ter um olho emergindo da sombra e inspecionando a abrupta e alta nuvem de tempestade. Ele entendeu que estava quase 1 quilômetro abaixo e a nuvem de tempestade normal não deveria ter ressoado tão alto quanto esta. Infelizmente, ele deveria ter mantido sua curiosidade para si mesmo, pois no momento em que olhou para a nuvem de tempestade, ele teve o maior susto de sua vida. A nuvem de tempestade estava girando em seu eixo, criando um buraco enorme que mostrava raios ficando absolutamente furiosos. Os pobres jogadores não sabiam o que os atingiu, pois o número de raios que os atingiram aumentou de 2 ou 3 para dezenas de raios, atingindo-os continuamente. Alguns deles tiveram seus escudos completamente destruídos após o 5º raio, fazendo-os comer o resto diretamente na pele. Eles não conseguiam nem gritar porque a eletricidade os havia paralisado completamente. Quando isso aconteceu, a morte deles foi uma conclusão precipitada. Uau! Saltmaster só podia olhar com os olhos arregalados para os cadáveres negros e chamuscados dos jogadores, parecendo que estava chovendo corpos. A visão também abalou profundamente os espectadores, silenciando-os todos de uma vez. O que eles não sabiam era que tudo isso era apenas um subproduto da preparação para a terceira habilidade ativa de Félix, chamado Relâmpago Asterisco. Rumble, oh não, eu preciso sair desta área. Parecia que Saltmaster havia descoberto isso depois de ver centenas de relâmpagos se reunindo no centro da nuvem de tempestade giratória, criando uma espécie de rede elétrica. Infelizmente, quando ele percebeu isso, a preparação já estava concluída. O que se seguiu foi um enorme raio que viajou do centro da nuvem de tempestade e terminou quando tocou Félix. Rumbo! Então, ele desapareceu, deixando para trás um barulho estrondoso e as cinzas de cada ser que foi pego em seu caminho ou raio de ataque. O bando de pássaros, os cadáveres do jogador, Waterloo e por último Saltmaster que acabou recebendo o mesmo destino do pássaro ao qual estava conectado. Aniquilação absoluta. Depois que o barulho estrondoso ecoou, apenas Félix e alguns jogadores assustados e cagados permaneceram no jogo. Wild's Breath foi um deles, pois ele emergiu fora da nuvem de tempestade com vários ferimentos, mas ainda vivo devido à transformação em uma fera com alta resistência a raios. Monstro, eu estava me aliando com a porra do monstro. Wild's Breath sentiu seu pelo se arrepiar ao ver o olhar frio de Félix dirigido a todos acima dele. Com as cargas elétricas percorrendo todo o seu corpo, aquele olhar foi suficiente para assustar os jogadores sobreviventes. Todos eles decidiram diminuir a velocidade para manter distância de Félix até descobrirem a situação. Enquanto isso, Kane e os espectadores só conseguiam abrir a boca e depois fechá-la novamente, sem saber como reagir ou comentar diante de tal demonstração de poder divino. Cada vez que Félix mostrava uma habilidade, eles pensavam que era seu ataque mais forte. Mas o desgraçado continua puxando um após o outro como se fossem um monte de doces. Neste ponto, eles estavam honestamente entorpecidos demais para reagir, ao contrário dos fãs de Félix que começaram um novo canto, gritando com toda a força de suas vozes secas. Deus do Trovão,
Deus do trovão! Deus do trovão! O barulho deles tomou conta de todo o estádio sem que nenhum outro clube ousasse abrir a boca e apoiar seus ídolos. Como eles poderiam quando Félix acabou matando 7 jogadores na tempestade e mais 2 fora dela com uma maldita habilidade? Apenas 3 jogadores permaneceram no jogo inteiro e eles estavam com muito medo de se aproximar de Félix. Você ouviu isso? Lady Esfinge sorriu fracamente para Erebus, cujas mãos estavam apertadas na poltrona, expressando claramente sua raiva e frustração pela morte inesperada de seu campeão. Ele ficou muito satisfeito com o desempenho de seu campeão, pois havia superado tanto Sensation quanto Félix com seus planos engenhosos. Quando Erebus viu como conseguiu transportar o paraquedas de Félix para o Reino das Sombras, já estava se preparando para beber o champanhe da vitória. Infelizmente, ele não contou que Félix havia desbloqueado o chamado Relâmpago, uma das habilidades mais destrutivas do arsenal de Thor. Tenho que admitir que as habilidades do seu garoto não são tão ruins. Erebus abriu os punhos e disse casualmente, ele pode ter matado meu campeão e ganhado a aposta, mas ainda assim vai morrer. Lady Sphinx e Jormungand sabiam que ele estava falando sobre o paraquedas de Félix que foi transportado para o Reino das Sombras. Ao contrário de Félix, que esperava que seu paraquedas fosse devolvido no mesmo estado, eles já sabiam que seu paraquedas era um caso perdido no momento em que Saltmaster morreu. Isso porque os objetos transportados para o Reino das Sombras estariam sujeitos às leis desse reino. Eles não eram nem um pouco amigáveis com qualquer coisa que não fosse uma sombra ou que tivesse uma tremenda afinidade com o elemento. Saltmaster não precisava se preocupar com a destruição de seu paraquedas por dentro, já que ele o protegia continuamente desde o momento em que o transportava. Mas agora, ambos os paraquedas foram lançados para o mundo exterior em um estado irrecuperável, fazendo Félix reconhecer sua péssima situação. Os fãs de Félix que estavam torcendo a plenos pulmões enquanto usavam vários dispositivos, perceberam que Félix estava mergulhando sem paraquedas. Querido Deus! Oh não! O que diabos aconteceu com o paraquedas dele? A excitação deles diminuiu imediatamente quando uma onda de horror tomou conta de suas mentes. A líder Emma quase desmaiou no local ao perceber que Félix não possuía uma única habilidade que pudesse ajudá-lo a evitar a colisão. Nenhum. Faltam apenas 2 quilômetros para que o Landlord chegue ao solo. Kane gritou, ele não tem paraquedas ou habilidade para salvá-lo do acidente. Os jogadores acima dele notaram sua terrível situação atual e estão fazendo tudo o que podem para evitar se aproximar dele. Eles são sua única esperança e não planejavam dar-lhe uma chance de recuperação. Kane apontou para Wild's Breath e disse, até seu aliado está mantendo distância. Enquanto isso, a equipe terráquea comemorativa já havia caído em um silêncio mortal, pois apenas ruídos de engolir em seco ressoavam na área. Todos eles permaneciam imóveis em seus lugares enquanto olhavam sem piscar para Félix, que continuava caindo na velocidade mais lenta possível. O irmão Félix vai ficar bem. Olivia gaguejou. George e o resto olharam na direção dela e balançaram ligeiramente a cabeça. Eles queriam mentir e garantir que Félix criaria um milagre e sobreviveria à queda, mas simplesmente não conseguiam descobrir uma maneira. Félix tinha habilidades de veneno e elementos de iluminação. Pelo arsenal que ele mostrou, eles acreditavam que suas chances de sobrevivência eram extremamente sombrias. Aos olhos deles, sua única esperança de sobreviver à queda era usar a areia azul antigravitacional e surfar nela antes de colidir com o chão. Isso seria suficiente para redefinir sua velocidade de queda de 10 km para apenas 50 ou 20 metros, dependendo dele. Porém, ver que ele não os usou em seu jogo anterior ou neste os fez entender que Félix já os havia substituído por habilidades relâmpago. Ele não possuía manipulação de areia para criá-los também. Por favor, por favor, por favor, esteja seguro. Olivia orou com as mãos cruzadas e os olhos marejados depois de descobrir que a situação dele estava além do desespero. Fim do capítulo. Capítulo 545, Deus do Trovão.
Neste momento, Félix estava vasculhando sua mente em busca de respostas enquanto ativava o modo supersônico para ter mais tempo para pensar. Naqueles poucos segundos, ele já havia eliminado alguns métodos que poderiam ajudar a evitar que seu rosto respingasse no chão. O primeiro foi diminuir a velocidade o máximo possível e esperar até que os outros jogadores abrissem seus paraquedas, então usar seu poder elétrico para pegar carona com eles. No entanto, ele o eliminou porque não sabia se o paraquedas seria responsável pelo peso de ambos. Além disso, quem sabe se a eletricidade não queimaria o paraquedas? Era muito arriscado e se falhasse não teria mais chances, pois estaria muito perto do chão. A segunda solução foi simplesmente desistir do jogo utilizando o cupom de resgate. A rainha o teletransportaria para fora do jogo com segurança. Como ele tinha um cupom de isenção de perda de nível e um cupom de proteção de sequência de vitórias, ele poderia sair do jogo sem perder nenhum progresso. Além disso, ele já havia eliminado Saltmaster, o que significava que os tesouros estavam garantidos mesmo que ele perdesse o jogo. Então, esta foi realmente a melhor e mais segura opção a ser tomada. No entanto, Félix ainda o eliminou, pois acreditava firmemente que não se deveria desistir até esgotar completamente todas as suas opções. Eu só preciso encontrar uma maneira de redefinir minha velocidade e não precisarei de paraquedas para pousar. Félix contemplou profundamente, o que eu possuo que poderia me ajudar a conseguir isso. Félix começou a pensar em todas as habilidades que possuía e em suas combinações, querendo encontrar uma maneira possível de redefinir sua velocidade. Depois de passar alguns segundos eliminando algumas combinações, seus olhos brilharam de repente depois de encontrar uma combinação que tinha grandes chances de sucesso. Se eu tentasse, seria muito arriscado e doloroso, mesmo que eu conseguisse. Félix respirou fundo e acenou com a cabeça para si mesmo. Eu posso lidar com a dor, só precisa ter sucesso. Félix não estava preocupado em morrer se falhasse, já que sempre poderia utilizar o cupom de rendição no último segundo. Uau! O que está acontecendo aqui? Kane exclamou em estado de choque ao ver Félix mudar repentinamente sua postura para mergulhar de nariz, aumentando sua velocidade em 10 vezes. Isso chocou a todos, pois não esperavam que Félix acelerasse sua morte sozinho. Morra, seu bastardo! Você matou o meu ídolo! Mal posso esperar para ver o sangue dele espirrando por todo lado. Espero que ele não tenha um cupom de rendição. A maioria dos espectadores continuou vaiando e gritando comentários odiosos para Félix devido a ele ter massacrado sozinho mais de 50% da lista de participantes. Enquanto isso, seus fãs e familiares continuavam gritando em apoio, sabendo que Félix nunca faz um movimento sem ter um plano por trás disso. 2 quilômetros, 1 quilômetro, 500 metros, 200 metros, 100 metros. Todos se acalmaram ao ver Félix chegar a tal altura sem fazer nada para se salvar. No entanto, no momento em que Félix chegou a 10 metros, os espectadores ficaram surpresos com o surgimento repentino de um enorme raio dourado de sua mão estendida. O raio dourado foi o maior que Félix já criou neste jogo, pois foi fortalecido por sua sobrecarga passiva que usava seu raio armazenado como recurso. Ele teve bastante devido a ter sido atingido antes por sua habilidade de chamada de raio. Boom! Antes que os espectadores pudessem compreender o seu surgimento, o raio dourado bateu na superfície do solo, quebrando parte dele, mas não conseguindo penetrar nem 2 metros de profundidade. Isso resultou na criação de uma força contrária que atingiu o braço estendido de Félix e a enviou por todo o seu corpo, quebrando a maioria de seus ossos no processo. Mesmo assim, Félix não se importou com tanta dor, pois estava muito feliz pelo fato de seu corpo estar suspenso 10 metros acima do solo. Sua velocidade foi restaurada com sucesso para 0. O impulso de 10 km que o teria matado foi tratado adequadamente. Ele realmente fez isso, Kane gritou em estado de choque. No momento em que o raio dourado desapareceu, Félix acabou caindo de 10 metros no chão, caindo de costas. Tude, Arg!
Embora tenha sido uma queda de apenas 10 metros, o dano causado foi amplificado em 500%. Isso fez Félix sentir a mesma dor de uma queda de 50 metros. Com os ossos já quebrados, a dor que sentiu durante o contato faria qualquer um pedir uma liberação rápida. Mas com a tolerância anormal à dor de Félix, ele apenas gritou mentalmente como um porco prestes a ser abatido, fazendo Asna fechar os ouvidos em aborrecimento. A parte triste é que ele estava quase completamente seco, não tendo energia suficiente para se curar rapidamente e aliviar a dor. Enquanto ele estremecia sem conseguir mover um único dedo, Kane e os espectadores ficaram olhando para ele com os olhos arregalados, sem ousar acreditar que ele ainda estava respirando. Os odiadores foram silenciados enquanto seus fãs ficaram tremendo em seus lugares, com bochechas vermelhas e olhos brilhantes. Eles estavam sentindo vontade de adorar Félix depois que ele acabou não os decepcionando como em seus jogos anteriores. Embora ele parecesse um boneco quebrado na tela com suas roupas rasgadas e ossos saindo de feridas abertas, aos olhos deles ele parecia 100 vezes mais grandioso do que os jogadores acima dele com seus paraquedas totalmente abertos. Esses jogadores também foram surpreendidos pela mudança repentina na situação, pois esperavam que o jogo fosse uma batalha a 3 contra eles mesmos depois que Félix morresse ou desistisse. Mas agora, eles só conseguiam olhar um para o outro com expressões desesperadas enquanto deslizavam lentamente para o chão. Bem jogado, Landlord, realmente bem jogado. Foi uma honra aliar-me a você. Wildesbref enviou um elogio a Félix através da rainha. Infelizmente, Félix nem ouviu direito, pois estava totalmente focado em quando o jogo terminaria para livrá-lo de seu sofrimento. Parabéns ao proprietário campeão por ser o primeiro jogador a tocar o chão. Felizmente, depois que Kane não conseguiu fazer o anúncio, a rainha decidiu concluir o jogo. Imediatamente após seu anúncio ressoar no mundo do jogo, Félix e o resto foram curados e teletransportados para o estádio. Deus do Trovão! Deus do Trovão! Deus do Trovão! No momento em que Félix abriu os olhos, ele se deparou com um canto harmonizado que trovejou por todo o estádio. Os 3 jogadores restantes sorriram amargamente e baixaram a cabeça em derrota, sem ousar sequer acenar com as mãos para os torcedores silenciosos. Os torcedores de Félix transformaram o estádio em sua propriedade. Isso raramente acontecia na UISG, já que a maioria dos Bloodliners geralmente eram um complemento com menores chances de desempenho espetacular. Kane não deixou os fãs de Félix roubarem a luz dele, pois ele imediatamente pulou de sua flor de lótus e gritou no ar: "Senhoras e senhores! Por favor, dê seus mais altos aplausos ao seu campeão. Uau! Bata palmas!" Embora a maioria dos telespectadores odiasse Félix por matar seu ídolo, eles ainda lhe deram uma simples salva de palmas pelo entretenimento que ele proporcionou. Alguns até começaram a pensar em virar torcedor depois de assistir às 2 atuações dele nesses 2 jogos. Outras raças se juntando a um fã-clube humano. A líder Emma definitivamente ficaria nas nuvens. Enquanto Félix acenava para seus fãs com um leve sorriso em seu belo rosto, Erebus e Jormungand estavam apertando as mãos. Tenho que admitir, foi uma audiência divertida. Erebus riu ao soltar a mão de Jormungand. Não poderia concordar mais. Jormungand sorriu, seu campeão realmente fez uma luta decente. Embora ele tenha morrido, ainda estou satisfeito em garantir os tesouros de Kumiho. Erebus disse com uma expressão satisfeita. Essa foi a razão pela qual ele estava tranquilo com a perda. A harpa era seu alvo principal e felizmente Saltmaster conseguiu para ele. Ficou claro que Saltmaster recebeu instruções claras para se concentrar principalmente nisso. Mestre Salt teria se sentido uma merda se soubesse que a harpa pela qual lutou até a morte era apenas um presente que seria usado para garantir um encontro com a primogenitora do som, Siren. Infelizmente, este foi o jogo dos campeões. Os primogenitores estavam apenas brincando por diversão, indiferentes ao bem-estar de seus campeões. Se um morresse, poderia facilmente ser substituído por outro. Sem ser perguntado, Erebus enviou seus 2 tesouros por e-mail para Lady Sphinx enquanto perguntava casualmente:
você está planejando participar dos jogos personalizados anuais dos primogenitores. Com base em seu desempenho, ele pode sobreviver e ganhar alguma experiência contra as elites de cada primogenitor. Lady Sphinx olhou para Félix, que estava sendo entrevistado por Kane, e disse calmamente: ainda não decidimos deixá-lo participar ou ignorá-lo. Entendo, bem, é melhor você participar se quiser proteger o máximo de monólitos possível. Erebus deixou uma última observação antes de se desintegrar em partículas de luz. Lady Esfinge não respondeu a ele porque seus olhos ainda estavam fixos em Félix. Ela já sabia que a cada ano os primogenitores realizam 3 tipos de jogos que incluem apenas os campeões. Os jogos foram baseados em indivíduos, equipes de 3 e equipes de 5. O formato dos jogos das equipes era para primogenitores com múltiplos campeões. Então, todos menos ela e Jormungand. Porém, era possível que vários primogenitores criassem uma equipe. Quanto ao jogo personalizado individual, ela realmente ainda não decidiu sobre a participação de Félix. Ela sabia que o jogo do primogenitor não permitia o uso de cupom de rendição. Então, no momento em que ele acabasse em uma situação desesperadora, ele só poderia morrer. Ela entendeu que ele enfrentaria muitas e muitas dessas situações de vida ou morte naquele jogo. Afinal, os campeões participantes do evento anual seriam no mínimo classificados como jogadores de platina de pico. Haveria a presença de campeões classificados como diamante. Félix lutou para lidar apenas com Saltmaster. Agora imagine um jogo com uma centena desses monstros, cada um com seu próprio elemento e primogenitor apoiando. Essa é uma liga totalmente diferente. Fim do capítulo. Capítulo 546 – Jogos personalizados dos primogenitores anuais. Não há necessidade de tomar uma decisão agora, ainda falta meio ano para a realização do evento. Jormungand massageou seu pescoço enquanto dizia calmamente: sua força aumentará significativamente até lá. Ainda assim, ele perderá o tanque de emergência de Asna e precisará gerenciar sua energia de forma eficiente ou encontrar um método para aumentar seu tanque significativamente. Lady Esfinge disse: bem, não há muito o que gerenciar quando suas habilidades quase esvaziam seu tanque toda vez que ele usa um. Jormungand suspirou. Suas habilidades pertencem aos primogenitores, então sua energia nunca seria suficiente para revelar todo o seu potencial, a menos que ele atingisse o nosso nível. Verdadeiro. Lady Esfinge bateu o dedo no queixo com uma expressão pensativa. Ela estaria mentindo se dissesse que não queria que Félix participasse do evento. Afinal, o vencedor do jogo individual levaria tudo para casa. Se o jogo tivesse 100 campeões, isso implicaria que haveria 100 tesouros em jogo. Se ela conseguisse obtê-los, não seria difícil trocar alguns deles por monólitos que ela estava colecionando. Naturalmente, os campeões tinham seu próprio conjunto de recompensas especificado para seu avanço, em vez daqueles tesouros que eram inúteis em seu nível. Então, o evento foi realmente uma experiência que valeu a pena. Depois de passar alguns segundos pensando sobre isso, Lady Esfinge acenou com a cabeça e informou: decidi criar uma receita de poção especificada apenas para Félix. Por que criar uma nova receita? Jormungand se perguntou: você não tem algumas poções que poderiam aumentar a energia dele em seu estoque? Não, isso não funcionaria com ele. Lady Esfinge esclareceu: se ele ainda fosse um humano normal, então eu tenho a poção perfeita para ele, isso e causar-lhe um sério ataque cardíaco duplo. Eu entendo. Jormungand ficou quieto por um segundo e não pôde deixar de rir. Não pensei que você iria tão longe por ele. Eu não sou. Lady Esfinge disse calmamente: estou fazendo isso por mim mesma. Se ele vencer, receberei dezenas de tesouros que aumentarão minhas chances de coletar os monólitos. Próximo ano, se vou mandá-lo para um jogo tão difícil, ele precisa estar totalmente preparado. Lady Sphinx acrescentou: além disso, ele pagará pela poção. Haha, aí está. Jormungand riu: me enganei por um segundo que você começou a presentear coisas. Cale-se. Os lábios de Lady Esfinge se contraíram levemente quando ela se levantou.
Então, ela se teletransportou, deixando Jormungand ainda rindo sozinho. Asterisco asterisco. Meia hora depois, Félix tinha acabado de tomar banho no mundo real e foi sentar-se em seu quarto. Rainha, por favor, abra minha lista de ganhos e minha interface de perfil. Félix pediu como sempre. Desejo de vitória. Receita total de streaming, 1%, 150 bilhões de SC, com impostos. Título exclusivo, Meteor Strike. Pontos de jogo coletados sozinho, 4.400 GP. Acho que muitos humanos sintonizaram este jogo. Félix sorriu de alegria ao ver a quantia que ganhou com a receita do streaming. Félix sabia que era bastante, já que a maioria dos espectadores estava assistindo de um site pirata na rede escura ou de um stream compartilhado, como o método que a equipe terráquea estava usando. Portanto, mesmo que trilhões de humanos assistissem ao jogo, ele sabia que apenas uma pequena percentagem eram de facto espectadores pagantes que queriam apoiar os seus ídolos. A Sgalliance conhecia esses métodos, ilegais, de assistir e ainda não fez nenhum movimento para se livrar deles, pois entendeu que o que mais importa não era o dinheiro, mas a audiência e o interesse na plataforma. Aqueles com dinheiro para pagar prefeririam pagar. Aqueles sem dinheiro, eles ainda não se importariam em pagar para assistir depois que a aliança se livrasse dos métodos ilegais. Por isso, era melhor deixá-los para que a SG permanecesse sempre como a plataforma de entretenimento número 1 do universo. Meus pontos de jogo são um pouco baixos. Félix coçou a bochecha, acho que é melhor adiar o cupom duplo do GP por enquanto. Félix estava planejando usá-lo algumas vezes, mas nunca chegou a um jogo que pudesse ajudá-lo a ganhar muitos pontos de jogo e ao mesmo tempo ainda se concentrar no campeonato. Mesmo os jogos planetários não ajudaram muito, já que seus oponentes sempre se rendem nos primeiros 5 minutos. Ele entendeu que enquanto ele continuasse segurando isso, ficaria cada vez mais difícil ganhar muitos pontos de jogo devido à dificuldade dos próximos jogos aumentarem visivelmente. Por exemplo, neste jogo, Félix foi forçado a desistir das loot boxes apenas para manter sua liderança constante, já que sabia que seria alvo de muitos ataques se ousasse optar por uma. Se eu coletar mais de 7.000 GP no próximo jogo, vou usá-los. Félix decidiu com firmeza e pediu, Rainha, por favor, mostre meu perfil. Nome do participante, Landlord não remunerado _6996. Idade. Endereço. Nível de integração. Plataforma SG, Jogos Universais de Supremacia Individual. Classificação, Peak Tier Gold. Jogos disputados, 008. Vitórias, 008. Perdas, 000. Sequência de vitórias, 008. Clique para obter recompensas. Sequência de derrotas, 000. Eliminações, 061. O próximo jogo definitivamente terá a maioria dos jogadores do nível platina. Félix franziu as sobrancelhas ao se lembrar de seu monstruoso MMR. Crialder era um jogador com pouca platina, mas causou muitos problemas a todos. Inferno, ele quase cuidou do Sensation sozinho. No próximo jogo de Félix, definitivamente haveria jogadores com pico de platina. Quando comparados com a força dos Bloodliners, eles poderiam limpar o chão com os recém-surgidos Bloodliners Origin Realm. Você precisa aumentar sua força física para um mínimo de 35k antes de considerar entrar neste jogo. Jormungand informou. Além disso, suas defesas mentais precisam ser adequadas. Você teve sorte neste jogo porque o Sensation foi cuidado pelo campeão do Erebus. Duvido que isso aconteça novamente. Félix acenou com a cabeça em compreensão e disse com um sorriso amargo, não desejo nada mais do que aumentar minhas defesas mentais, mas realmente não sei como. Félix já havia utilizado seu acesso atualizado na rede para procurar poções capazes de ajudá-lo nesse dilema. No entanto, ele encontrou apenas algumas poções que não deveriam ser consumidas por humanos. Quanto aos tesouros naturais,
Todos foram classificados como A e foram vendidos por um mínimo de 200 mil milhões de SC em leilões privados que requerem convites especiais. Félix não tinha nenhum deles e mesmo que os tivesse, ele não consideraria pagar essa quantia por um tesouro natural que não melhoraria realmente suas defesas mentais. Ele até pediu à Lady Esfinge uma poção ou um método, mas ela ignorou seu pedido. Quando ele finalmente a irritou com repetidos pedidos, ela confessou que precisava criar uma nova receita para ele e isso consumiria muito do seu precioso tempo e esforço. Por último, ele não poderia pagar, mesmo que se escravizasse por 10 anos. Bem, eu conheço uma maneira de melhorar suas defesas mentais. Jormungand confessou abruptamente, assustando todos ao mesmo tempo. Por que você não falou antes? Lady Esfinge se perguntou. Não importaria muito. Jormungand esclareceu, porque é necessário manipular raios. Oh, você está falando sobre a habilidade de escudo psíquico de Thor. Lady Esfinge adivinhou instantaneamente. Jormungand acenou com a cabeça e informou, eu esperava que ele o desbloqueasse como passivo depois de atingir 75% de sua integração, mas ele, por azar, conseguiu outro. Manipulação de relâmpagos e aprender como criar o escudo sozinho. Isso é tão bom? Félix perguntou. As pálpebras de Jormungand se contraíram quando ele respondeu, aquele bastardo bêbado foi capaz de neutralizar todos os meus venenos mentais devido a esse escudo. Os olhos de Félix brilharam ao ouvir isso. Um escudo que poderia bloquear até mesmo veneno que afetasse a mente e fosse muito mais mortal do que as habilidades mentais normais. Essa era uma habilidade que ele sonhava em ter. No entanto, para consegui-lo, ele precisava despertar Thor e convencê-lo a transmitir sua manipulação relâmpago. Embora Jormungand estivesse bastante confiante nas chances de Félix conseguir a manipulação, ainda era um grande se. Quem sabe se a depressão de Thor seria tão profunda que ele nem se daria ao trabalho de acordar depois que Félix chegasse a 99%. Tudo era possível. Em 1 ou 2 semanas, a remessa que carrega minhas garrafas relâmpago chegará aqui. Félix acenou com a cabeça com firmeza, vou começar a me preparar para maneiras de convencer o Elder Thor a transmitir sua manipulação. Jormungand acenou com a mão com desdém e disse, não se preocupe com esses assuntos. Apenas concentre-se no seu treinamento. Erebus estava rindo muito depois de ver sua pequena unha preta. TCH, eu ainda matei o campeão dele, não foi? Félix resmungou. Estou orgulhoso disso. Jormungand disse com um leve sorriso. No entanto, antes que Félix pudesse sentir uma centelha de alegria ao ouvir isso, Jormungand lançou-lhe seu olhar mortal especial e disse, mas o que tem a ver com a sua manipulação de veneno estar muito atrás de todos? Gato comeu sua língua? Asna riu ao ver o sorriso tenso de Félix. Félix agiu surdo à zombaria dela e rapidamente clicou no ícone de sequência de vitórias para mudar de assunto. Depois de ver os 5 cupons recém-dados, ele exclamou entusiasmado, sorte! Fim do capítulo. Capítulo 547, Memórias de Thor. Félix ignorou os outros 4 cupons comuns que desbloqueou e focou no último. Cupom Back-to-Back, permite que o usuário evite esperar 2 meses antes de iniciar outro jogo, 365 dias antes de expirar. Não admira que ele tenha ficado feliz em receber este cupom. A ideia de jogar 2 jogos num intervalo de um dia ou de uma semana foi uma bênção para Félix. Embora ele não fosse usá-lo agora, já que sua força não estava nem perto da batalha no próximo jogo, ele sabia que chegaria o dia em que esse cupom ajudaria muito. Logo, Félix fechou a interface de seu perfil e foi verificar seus e-mails e responder a Olivia, avô e demais amigos que o parabenizaram por mais uma vitória. Quando terminou, ele verificou a rede em busca de informações e fechou-a depois de ficar satisfeito com a notícia viral que se espalhava na galáxia da Via Láctea. Quanto mais atenção fosse dada a ele, mais moedas ele ganharia nos jogos. Com esses 150 bilhões de SC adicionais, tenho agora mais de 200 bilhões de SC em minha conta bancária. Félix ponderou consigo mesmo,
posso facilmente alcançar a terceira marca se a usar para comprar tesouros naturais de grau A e entrar em outra hibernação, mas não vale a pena. É melhor esperar pelos resultados da expedição. Félix não estava com pressa de aumentar drasticamente sua força se isso significasse que ele desperdiçaria todo o seu capital nisso. A expedição aconteceria em breve. Félix já havia dado a Malak o nome das ruínas que eles iriam alvejar, além da maior parte da informação que ele sabia sobre isso. Primeiro, o perigo das ruínas estava no nível 4. Era chamado de Templo Shurima e existia em um planeta deserto no Império Guardião. Com base nas memórias que Asna extraiu dele, este templo estava repleto de tesouros naturais do elemento areia. A maioria deles eram tesouros de grau B, mas foi mencionado no relatório de exploração que tesouros de grau A também haviam sido escavados. Quanto aos perigos internos, eles eram baseados em guardiões de areia, múmias e um mar de insetos comedores de carne que fariam qualquer um mijar nas calças de medo depois de ser engolfado por eles. No entanto, o maior perigo eram as armadilhas espalhadas por todo o templo que poderiam matar qualquer um com um único passo em falso. Félix não estava preocupado com Malak e o esquadrão sendo mortos por aquelas armadilhas, já que ele assistiu a maior parte do relatório de exploração dessas ruínas exatas. Um relatório de exploração implicava que um membro do esquadrão documentou toda a exploração registrando-a com os olhos. A rainha processava tudo o que via e colocava no cartão de memória de sua pulseira. Esses relatórios são vendidos para estações ou canais de TV para exibi-los para o público, semelhante aos filmes. Era um gênero muito popular, já que assistir pessoas reais em uma aventura perigosa era uma experiência totalmente diferente de assistir a filmes normais. Félix acabou assistindo alguns filmes desse gênero, possibilitando que Asna se aprofundasse nas informações e deixasse que ele aproveitasse ao máximo. Naturalmente, ele não informou Malak sobre as posições das armadilhas, pois isso seria muito peculiar até para ele. Mas não havia nada com que se preocupar, pois ele planejava supervisionar a expedição com o recurso fantasma. Logo, Félix fechou todos os hologramas e decidiu tirar uma soneca de meia hora para recarregar as energias. Depois que ele acordar, ele planejava continuar seu treinamento diário. Enquanto ele não fosse forte o suficiente para andar livremente no universo, o treinamento nunca iria parar. Asterisco asterisco. 20 dias se passaram em um instante. Tudo estava indo bem para Félix, pois no momento em que recebeu a remessa, há 10 dias, ele começou a integrar 5% a cada 2 dias e também a comer tesouros naturais de grau C diariamente. Devido ao seu esforço, conseguiu atingir 97% em sua integração, a um passo de despertar Thor. Porém, antes de despertá-lo, ele precisava primeiro observar as memórias que Asna reuniu de sua essência. Atualmente, ele estava sentado com seus inquilinos no quarto de Asna enquanto se concentrava em um espelho escuro. Estou lhe dizendo, isso é apenas uma perda de tempo. Asna reclamou. Todas as memórias do bastardo eram apenas dele brincando com mulheres e bebendo até desmaiar. Isso é Thor, certo? Jormungand sorriu ironicamente, ele era um alcoólatra turbulento e além. Ele possuía a coleção de bebidas mais impressionante de todo o universo. Lady Esfinge riu baixinho e disse, enquanto seus adoradores o proclamavam como o deus do trovão, ele se autodenominava o deus do álcool. As pálpebras de Félix se contraíram ao ouvir isso. Ele podia sentir que Thor seria difícil de lidar, ao contrário de Jormungand e Lady Esfinge, que eram compostos e sábios. Eu ainda quero ver por mim mesmo. Félix estressou. Multar. Asna bateu no braço dele com o controle remoto e virou-se para o outro lado, não querendo rever aquelas malditas memórias novamente. Félix apertou o play enquanto massageava o braço. Desta vez ele não estava segurando um bloco de notas ou caneta devido à sua memória fotográfica. A primeira coisa que apareceu na tela foi uma bunda branca e lisa, fazendo Félix questionar seus olhos por um momento. Uma fração de segundo depois, gemidos altos e barulhentos começaram a ressoar no quarto silencioso de Asna. O inferno!
Félix estava apenas olhando sem palavras para a orgia em curso no espelho enquanto Lady Sphinx e Jormungand observavam casualmente. Eles não pareciam nem um pouco envergonhados, como se tivessem visto esse tipo de coisa em centenas de ocasiões. Apenas as bochechas de Asna ficaram levemente vermelhas com os ruídos, mas ela se recusou a olhar no espelho com eles. Nada útil para ver aqui. Félix tossiu enquanto pressionava o botão de avanço rapidamente. Devido à sua visão aprimorada, ele conseguiu ver que as próximas cenas também mostravam partes nuas, fazendo-o não saber se deveria sentir respeito por Thor ou amaldiçoá-lo. Depois de pular cerca de 3 minutos de memórias, Félix finalmente fez uma pausa em uma cena em que Thor podia ser visto sentado em frente a um espelho, totalmente vestido. Ele estava vestindo um longo manto azul requintado que combinava bem com sua pele clara, barba branca e espessa, sobrancelhas finas e pretas e longos cabelos pretos e brancos ondulados. Foi dividido ao meio, assim como o cabelo de Félix. Ele era bonito, parecendo um homem digno que nunca aceita um não como resposta. No entanto, sua expressão parecia um pouco abatida enquanto olhava seu reflexo no espelho. Ele levou uma grande jarra de vinho tinto à boca e engoliu-a inteira em menos de um segundo. Baque! Ele quebrou a jarra de vinho no chão e fez barulho alto, parecendo estar extremamente satisfeito com a bebida. Infelizmente, sua satisfação durou apenas alguns segundos antes que a tristeza tomasse conta novamente. Você me dá nojo. Thor apontou o dedo para o reflexo e falou em tom bêbado. Você é o único primogenitor que leva a sério seu trabalho de criação. Antes que ele pudesse terminar a frase, a cena terminou, mudando para outra. Félix fez uma pausa depois de ver que Lady Esfinge e Jormungand mostravam sinais de frustração. Parecia que as palavras de Thor abriram uma velha ferida. Tratava-se da teoria de que toda a existência dos primogenitores consistia em povoar o universo com múltiplas raças que pudessem usar elementos. Todos eles sentiram que esta teoria era real e que todo o seu significado e propósito na vida era ser máquinas de criação. Para que as memórias de Thor fossem baseadas principalmente em sua vida sexual, isso significava apenas que ele passava todo o seu tempo encontrando excitação no sexo e na bebida. Não admira que ele tenha ficado muito deprimido, assim como Jormungand. Essa foi uma vida verdadeiramente sem sentido e não houve necessidade de prolongá-la além dos bilhões de anos que ele viveu. Félix clicou no play depois de ver que Lady Sphinx e Jormungand haviam se recuperado. No entanto, a cena seguinte mostrou apenas Thor sentado em estado selvagem sob 2 luas cheias com dezenas de jarras de vinho ao seu redor. Ele não estava fazendo nada além de sentar com as pernas cruzadas e tomar grandes goles de um pote na mão. A atmosfera era serena, permitindo que qualquer um nadasse pacificamente em seus próprios pensamentos. Isso teria sido bom em algumas situações, mas também mortal em outras situações. No caso de pessoas com depressão grave, ficar sozinho com seus próprios pensamentos era muito mais perigoso do que enfrentar um ladrão. Pelo menos um ladrão simplesmente roubaria seu dinheiro. Mas seus próprios pensamentos negativos roubariam o que restava de sanidade e fariam você concordar em decisões que nunca poderiam ser tomadas ao lado de seus entes queridos. Suspiro, hoje é como ontem e definitivamente será o mesmo amanhã e depois de amanhã. Thor murmurou enquanto olhava para as luas, se vou viver meus dias neste ciclo sem sentido, então qual é o sentido de vivendo? Thor tomou um grande gole da jarra de vinho e estalou os lábios. Então, ele disse com um sorriso largo e sincero, é melhor quebrar o laço e me libertar. A tela escureceu imediatamente após Thor proferir aquela frase comovente. Félix e o resto só conseguiram olhar para a tela com expressões sombrias. As razões para se sentirem assim podem variar, mas todos concordaram em um ponto. Não havia nada pior do que ver alguém decidindo firmemente pelo suicídio e saber que tudo o que você dissesse quase não faria diferença. Fim do capítulo. Capítulo 548, Despertando Thor. Eu te disse que não vale a pena assistir. Asna pegou o controle remoto de Félix e o transformou em uma névoa igual ao espelho.
Félix não respondeu porque as últimas palavras de Thor ainda ressoavam em sua mente. Jormungand lhe disse que a maioria dos primogenitores sofria de depressão. Mas só agora ele percebeu o quão severas eram suas condições. Ele viu a pura desolação nos olhos de Thor. Como se ele não tivesse mais nada para fazer na vida e simplesmente passasse os dias vivendo, mas não se sentindo vivo. Suspiro, eu realmente espero que ele encontre algo pelo que viver depois que eu o acordar. Félix sorriu amargamente. Jormungand deu um tapinha em seu ombro e disse, não se preocupe, a menos que seu coração esteja completamente morto, ele definitivamente permanecerá em busca de vingança depois de ouvir as notícias sobre Fenrir. Félix ainda não foi informado completamente sobre o que aconteceu entre as facções no passado para comover até mesmo Thor. Independentemente disso, ele acenou com a cabeça em compreensão. Acho que é hora de acordá-lo. Félix exalou profundamente e saiu de seu espaço de consciência. Ele já estava sentado em posição de meditação, totalmente preparado para a integração final. Como faltavam apenas 3% para cobrir, Félix conseguiu finalizar a integração sem desmaiar. A primeira coisa que ele fez depois de terminar foi curar-se de volta à forma e entrar em seu espaço de consciência, sem se preocupar em ler as informações de sua habilidade recém-despertada. Ele acordou? Félix perguntou enquanto estava ao lado de Lady Esfinge. Você consegue sentir a presença dele? Lady Esfinge colocou um dedo perto de sua boca, mandando-o calar. Alguns momentos depois, ela sorriu levemente e proclamou, Thor, é melhor você se reunir conosco aqui antes que eu mesma o arraste para fora. Antes que Félix pudesse levantar a cabeça e verificar o que estava ao seu redor, ele ouviu uma voz familiar ressoando de todos os lugares. Haha, você não está um pouco impaciente demais, meu amor? Antes que Félix e Asna pudessem reagir a uma informação tão dramática e suculenta, Lady Esfinge transformou sua mão em uma garra de tigre e golpeou o ar à sua frente. Uau! O lago ergueu-se do seu lugar, espalhando gotas por toda parte. No entanto, ninguém estava focando nisso, pois seus olhos foram atraídos para um corpo enevoado que estava começando a se formar na palma da Senhora Esfinge. Quando terminou, Thor pôde ser visto pendurado em seu pescoço, que estava sendo firmemente agarrado por Lady Esfinge. Eu não te disse para nunca me chamar de meu amor. Lady Esfinge apertou ainda mais o pescoço de Thor, fazendo seu rosto digno ficar roxo instantaneamente. Tosse, tosse, eu desisto, eu desisto. Thor bateu a outra mão no braço estendido de Lady Esfinge, implorando por perdão. Jormungand, Asna e Félix só puderam assistir Thor continuar batendo, mas Lady Esfinge ainda estava inabalável. Só depois de ver que seus eletrizantes olhos azuis estavam prestes a rolar para trás de sua cabeça, Lady Esfinge o soltou e limpou as mãos elegantemente sob a tosse barulhenta de Thor. Ela quase o matou depois que ele foi revivido devido a um único comentário. Félix engoliu em seco, ela realmente não deveria ser provocada. Lady Esfinge ouviu seus pensamentos, mas não se preocupou em lidar com ele. Em vez disso, ela olhou para Thor, que ainda estava tossindo no chão. Enquanto você permanecer aqui, não quero ouvir suas merdas. Ela avisou enquanto criava uma mesa e um conjunto de cadeiras ao lado dele. Tosse, você ainda está tão agressivo como sempre. Thor disse com um tom sem fôlego enquanto tentava se levantar. Você meio que merece. Jormungand riu enquanto caminhava em sua direção. Você está do lado dela? Não me diga que vocês estão em uma relação. Smack. Antes de terminar a frase, seu rosto foi atingido por uma xícara de chá que foi atirada por Lady Esfinge. Ela imediatamente criou outra xícara e começou a tomar chá enquanto nada acontecia. Enquanto isso, Thor ficou esfregando a barba branca com uma expressão de dor. Você está realmente pedindo uma surra. Jormungand riu e deu-lhe um rápido abraço de urso. Onde está a diversão da vida se não se anda sobre uma corda? Thor riu estrondosamente enquanto dava tapinhas nas costas de Jormungand. É bom ver sua velha cobra. Thor disse com um sorriso enquanto parava. Da mesma forma, da mesma forma. Jormungand sorriu também enquanto olhava para ele nos olhos. Então,
Não houve então, eles começaram a se olhar assim por alguns segundos até que Thor não aguentou mais. Velha cobra, você não vai me explicar essa situação fodida? Thor perguntou sem palavras. Oh, esqueci que você não teve tempo de ler as memórias desse rapaz. Jormungand estendeu a mão para Félix e apresentou, este é Félix, atualmente residimos em seu espaço de consciência. Bem-vindo de volta, ancião. Félix disse com um tom respeitoso, não querendo estragar sua primeira impressão novamente. Infelizmente, Thor ignorou completamente sua existência e correu em direção a Asna com um olhar iluminado. No momento em que a alcançou, ele se ajoelhou e estendeu uma mão elegantemente. Eu viajei pelo cosmos de costas um para o outro e encontrei deusas de outro mundo de todas as raças conhecidas no universo matéria. Ainda, uma mulher com uma beleza tão encantadora como você. Thor olhou profundamente para os olhos perplexos de Asna e propôs com um tom firme, quer se casar comigo? Ele é de verdade? Estupefato, Félix olhou para Asna e depois para a expressão decidida de Thor e sentiu que tudo estava descarrilando do roteiro. Enquanto isso, o processo de pensamento de Asna era muito mais simples do que o de Félix. No momento em que ela interrompeu o torpor, ela mostrou um sorriso zombeteiro e provocou, nossa, você não tem vergonha de me pedir em casamento com sua idade e história com mulheres. Jormungand e Lady Esfinge riram depois de ver a expressão rígida de Thor. Eles já sabiam que Thor definitivamente iria dar em cima de Asna, ele não conseguia guardar isso para si toda vez que via uma mulher bonita. Porém, eles ainda não disseram nada para defender Asna, pois sabiam que ela não precisava da proteção de ninguém com aquela boca dela. Que estou bem velho. Thor deu um sorriso encantador e disse, diante do amor verdadeiro, a idade é apenas um número. Asna bufou enquanto apertava o punho diante do rosto dele. Então, ela bufou e foi sentar-se ao lado de Lady Esfinge, sem se preocupar em olhar para sua expressão lamentável. Tudo bem, deixe de lado a falsa tristeza e junte-se a nós. Jormungand deu um tapinha em seu ombro e disse, você tentou e falhou, nunca mais traga esse assunto. Você é realmente o pior ala do universo. Thor resmungou, você me acordou indelicadamente da minha tranquilidade e nem se preocupou em preparar algumas beldades gentis para cuidar de mim. Esta é a sua vingança depois de quebrar sua cabeça com o Mjolnir em nossa última luta. As pálpebras de Jormungand se contraíram depois que aquela lembrança dolorosa foi trazida de volta. Se ele tivesse que avaliar seu pior momento doloroso, seria o golpe final do martelo. Chega de bobagem e sente-se. Jormungand olhou para ele irritado. Thor ouviu desta vez e juntou-se a eles na mesa redonda. Félix rapidamente sentou-se ao lado de Asna e começou a inspecionar Thor de perto. Ele podia ver que, embora parecesse brincalhão e otimista, nunca conseguia esconder aquela profunda desolação por trás de seu aluno. Já que a Esfinge não deixou você ler as memórias desse rapaz, vamos lhe contar a situação. Jormungand mencionou, eu sei que você está muito confuso. É realmente uma reunião estranha. Thor disse enquanto olhava para Félix, eu não esperava que dois primogenitores e um membro da raça Onijin se reunissem voluntariamente no espaço da consciência de um humano. Não estou tão entediado em explicar tudo desde o início. Jormungand informou, leia as memórias dele em seu tempo livre. Por enquanto, quero que você saiba que a escória da facção Darken atacou o irmão Fenrir após nossa batalha final. Imediatamente depois que Thor ouviu isso, todo o seu comportamento mudou para solene e digno. O que aconteceu? Ele perguntou com um tom sério. Jormungand lentamente o preencheu com tudo o que Lady Esfinge lhe havia informado. Desde os primogenitores quebrando o pacto devido ao primogenitor ilusório até a emboscada em Fenrir pelos membros da facção Darken. Esta informação não apenas chocou e assustou Thor, mas também Félix, já que ele nunca tinha ouvido falar da emboscada antes. Uma bola de gelo do tamanho de uma estrela. Não me diga, ele está falando da atração turística, Crystal Star. Félix exclamou em sua mente, incrédulo, depois de perceber as muitas conexões entre o protocolo de hibernação de Fenrir e uma atração turística específica na galáxia da corrente sanguínea.
Como poderia não ser uma atração fenomenal quando parecia exatamente uma bola de cristal feita de vidro, mas tinha o tamanho de uma estrela? Félix tinha ouvido muitas coisas boas sobre essa atração turística e sempre planejou conferir em sua vida anterior. Mas depois de ouvir que o primogenitor de gelo estava selado, ele fez um juramento de nunca se aproximar disso. Estar perto de um primogenitor vivo no mundo real era o mesmo que pedir uma morte rápida. Apenas uma única respiração aleatória de Fenrir transformaria Félix em uma estátua de gelo. Deus sabe o que acontecerá com todas as pessoas perto da estrela de cristal depois que ele acordar. Félix temia só de pensar nisso. Fim do capítulo. Capítulo 549, o primeiro experimento em Dual Elementalist. Nós realmente erramos muito. Thor cobriu os olhos enquanto suspirava de desânimo e culpa. Assim como Jormungand, ele também esperava que os membros da facção sombria se matassem depois de vê-los na reunião do pacto. Eles perceberam que estavam realmente deprimidos, pois era quase impossível esconder emoções tão fortes diante dos primogenitores. Então, eles tinham certeza de que Fenrir não teria nenhum problema com a facção Darken depois que eles partissem. Mas quem poderia imaginar que o primogenitor da ilusão iria bagunçar tudo? Nós fizemos. Jormungand acenou com a cabeça e disse com firmeza, mas, agora que estamos acordados, precisamos proteger Fenrir. Se não fosse por ele, nossos descendentes teriam sido completamente eliminados da existência. É óbvio. Os olhos de Thor começaram a brilhar com raios quando ele perguntou, o que você precisa de mim? Jormungand olhou para o silencioso Félix e disse calmamente, de frente para Thor, precisamos da sua manipulação relâmpago. Thor olhou para Jormungand por um segundo e depois para Félix. Ele olhou para ele atentamente por um breve momento, depois se virou para Jormungand e disse, não é de admirar, não senti nenhuma presença venenosa sua. Você já deu sua manipulação a este humano. Eu fiz. Jormungand encolheu os ombros. Muitas coisas aconteceram que me levaram a tomar essa decisão e não me arrependo. Jormungand disse com um tom confiante, ele pode ser humano, mas tem o melhor potencial em todo o universo, potencial para chegar muito mais alto do que nós. Sério. Thor ficou um pouco surpreso, pois não previu que o rígido e composto Jormungand realmente abrigasse tanta confiança em um mero humano. Na verdade, nem Félix sabia disso. Ele estaria mentindo se dissesse que não estava muito feliz com as expectativas de Jormungand em relação a ele. Eu não sei como esse humano encantou você para se comportar assim, mas não estou planejando desistir da minha manipulação de relâmpagos tão facilmente. Thor disse calmamente com os braços cruzados. Ninguém achou estranha a reação dele, já que uma manipulação perfeita não poderia ser retirada pelo doador a qualquer momento que ele quisesse. Foi um acordo único, uma concessão única para qualquer um. Isso significava que, no momento em que fosse tirado de Félix por outro, ele também nunca mais teria a chance de possuir aquele presente. Primeiro, por que você acha que dar minha manipulação relâmpago a este humano nos ajudaria a lidar com a facção Darken? E segundo, não é impossível hospedar múltiplas manipulações? Thor perguntou. Eu não disse isso antes. Jormungand sorriu levemente, ele tinha potencial para se tornar mais forte do que qualquer primogenitor. Você sabe que as batalhas dos primogenitores sempre terminam com alguém escapando com sucesso. Verdadeiro. Thor concordou. Como é impossível matá-los, só podemos ajudar alguém a ganhar força suficiente para dominá-los totalmente. Jormungand sorriu, com a situação única deste rapaz que o transformou no candidato perfeito para realizar múltiplas manipulações, era factível. Acontece que Jormungand não estava planejando simplesmente treinar Félix para que ele pudesse humilhar os campeões dos membros da facção sombria nos jogos, mas na verdade tinha um propósito muito maior. Fazia todo o sentido tentar matar aqueles 3 primogenitores com todas as oportunidades que Félix possuía. O coração meio devorador permitiria que ele alcançasse uma força física que superava em muito a dos primogenitores.
Enquanto isso, suas manipulações de múltiplos elementos lhe dariam centenas de maneiras de impedir que os primogenitores escapassem quando a merda ficasse suja. Se ele tivesse sorte o suficiente e tivesse recebido outros presentes ou oportunidades, então não seria uma fantasia absurda para Félix matar primogenitores com as próprias mãos. Se o ancião realmente me ajudasse a alcançar esse nível de força, então cuidar de seus inimigos seria minha primeira prioridade. Félix tomou uma decisão firme em sua mente. Jormungand sorriu levemente após ouvir seus pensamentos. Mas ele não os abordou porque esses assuntos estavam em um futuro distante. Posso ver que você está bastante confuso. Lady Esfinge sugeriu, por que você não tira uma hora para ler as memórias dele e ver o que aconteceu? Isso vai clarear seus pensamentos e entender o que Jormi está falando. Thor concordou imediatamente, pois estava realmente bastante confuso com a confiança de Jormungand em Félix. Aos seus olhos, um humano não deveria ter um potencial tão monstruoso que transcendesse até mesmo seus descendentes puros. Os primogenitores, o Nijin e outros poucos seres no topo da cadeia deveriam permanecer intocados pelos que estavam abaixo deles. Era simplesmente impossível até mesmo para o ser mais talentoso do universo alcançar seu status social. Dragões, devoradores e mais algumas raças poderiam possuir força suficiente para competir contra um primogenitor, mas isso não significava que eles teriam a chance de derrotá-los. No entanto, um humano, uma raça na base da cadeia alimentar com feras e coisas assim, tinha tal potencial para conseguir isso. Thor teve que ver com seus próprios olhos para acreditar. E assim o fez. Durante as 2 horas seguintes, ele repassou a maioria das memórias importantes de Félix e discutiu-as com os primogenitores, exclamando de vez em quando depois de ver algo que o intrigava. Como o fato de Félix ser um meio devorador ou a fusão das almas de Asna e Félix. Naturalmente, o assunto de múltiplas linhas do tempo foi levantado, mas foi ignorado por Lady Esfinge, mudando-o em um instante. Se um dos seres mais conhecedores do universo se recusasse a compartilhar informações sobre a existência de múltiplas linhas do tempo, então eles só poderiam abandoná-la por enquanto. Tenho que admitir que estou começando a ver sua visão. Se não pudermos lidar com eles em nosso auge, então é melhor dedicarmos nossos esforços para construir um monstro que faça isso. Thor disse com um tom convencido. Pode levar de milhares de anos a milhões para ele alcançar esse nível, mas tudo o que temos é tempo ilimitado. Esse é o plano, Jormungand disse. Então, devo outorgá-lo agora? Thor encolheu os ombros, não me importo de fazer isso, já que voltarei para o abraço da morte com ou sem ela. Félix realmente se sentiu desesperado depois de ver que o Jormungand tinha o mesmo olhar decidido que nos olhos de Thor depois que ele disse isso. Ele entendeu que a única razão pela qual o Jormungand ainda permanecia era para lidar com a facção Darken por vingança. No momento em que terminasse essa tarefa, ele não hesitaria em se despedir. Félix sabia que era uma fantasia absurda que o Jormungand realmente mudasse de ideia em apenas menos de 2 anos saindo com eles. Se fosse tão fácil curar a depressão, não teria custado tantas vidas. Vocês são realmente muito teimosos. Lady Sphinx balançou a cabeça diante de seus pensamentos suicidas e mortais e informou, sua força não é suficiente para hospedar 2 manipulações agora. Ainda preciso fazer algumas simulações paralelas para ver exatamente como seu corpo reagirá com múltiplas manipulações. O que eu preciso fazer? Félix perguntou com um tom solene. Aos seus olhos, se ele não pudesse ajudar Jormungand com sua crise interna, então poderia pelo menos ajudá-lo com os problemas externos que enfrentava. Ele faria questão de levar isso o mais a sério possível. Visite o laboratório amanhã, preciso de uma versão atualizada do seu corpo para trabalhar. Lady Sphinx avisou, não tente gravar uma habilidade ou avançar para o 3º estágio de substituição por outra linhagem por enquanto. Por quê? Félix se perguntou, não é melhor gravar a habilidade de aumentar ainda mais minha força antes de realizar a 2ª manipulação? Isso adicionará outra variável e tornará ainda mais difícil encontrar um método perfeito para ajudá-lo a hospedar ambas as manipulações.
Lady Esfinge esclareceu, sua força física é apenas o requisito mínimo para iniciar os experimentos. O verdadeiro problema acontece depois que você sobrevive aos primeiros segundos da outorga, quando as inscrições de relâmpagos começam a se esculpir em seu corpo e nas inscrições de veneno. Aspas. Enquanto Asna e Félix estavam um pouco confusos, Jormungand e Thor balançavam a cabeça em compreensão. Você ainda se lembra do teste que foi realizado pelo primogenitor da luz e pelo primogenitor das gemas? Thor perguntou ao Jormungand. Jormungand acenou com a cabeça, como eu poderia esquecer? Eles foram os primeiros primogenitores a testar a teoria de que um indivíduo não poderia realizar mais de uma manipulação elementar. Jormungand ainda se lembrava até hoje de como o primogenitor das gemas decidiu se libertar de sua eternidade. Ele foi o primeiro a tomar tal decisão, centenas de milhões de anos antes da reunião do pacto. Por conta disso, o assunto foi levado ao conhecimento dos primogenitores e eles decidiram pedir-lhe que tentasse conceder seu presente a um de seus descendentes. Eles sempre quiseram saber se isso era viável e as possibilidades por trás disso. Por exemplo, se eles ainda o possuiriam depois de entregá-lo ou se ele desapareceria para sempre e se eles pudessem recuperá-lo, etc. O Gen primogenitor não encontrou razão para rejeitar. Ele iria morrer de qualquer maneira. Assim, sob a reunião de quase todos os primogenitores do universo, nasceu o primeiro não primogenitor com manipulação elementar perfeita. Antes de Gen primogenitor se matar, ele permitiu que Lady Sphinx fizesse experiências com ele e seu descendente para esclarecer todas as suas investigações. Antes que os testes pudessem ser concluídos, o primogenitor da luz propôs juntar-se ao experimento também sob os primogenitores chocados. Ele foi o segundo primogenitor a cair na tentação da liberdade mental. Sua queda marcou a ruptura da mentalidade de todos os primogenitores naquela reunião. Jormungand não sabia o que os outros estavam pensando, mas lembrava exatamente quais eram seus pensamentos. Eu sou o próximo. Fim do capítulo. Capítulo 550, Capacidade ativa máxima de Thor. Depois que o primogenitor da luz se juntou ao experimento, eles descobriram que era morte instantânea para qualquer um que fizesse múltiplas manipulações perfeitas. A pior parte, no momento em que o descendente morreu, tanto a manipulação elementar da luz quanto a das gemas foram perdidas para sempre. Eles não foram doados a outro e morreram com o dono. Eles nem mesmo retornaram aos primogenitores originais. Até este momento, não houve presença de um indivíduo com nenhuma dessas manipulações perfeitas. Com esses resultados desanimadores, a reunião foi concluída, deixando todos os primogenitores mais deprimidos do que nunca. Isso porque eles acreditavam firmemente que a perda completa das manipulações elementares perfeitas significava apenas que o universo descobria que sua existência não importava muito para o grande esquema das coisas. Se eles tivessem um papel tão importante, depois que o primogenitor original morresse, outro deveria receber o mesmo presente e devolver o saldo como estava. Infelizmente, isso nunca aconteceu. Vai ser diferente desta vez. Jormungand confirmou com um tom assertivo enquanto olhava para Félix. Thor e Lady Esfinge também se viraram para olhar para Félix, fazendo-o acenar com a cabeça com uma expressão decidida: farei o meu melhor. Nós sabemos que você vai. Jormungand sorriu e acenou para ele: você pode ir embora agora. Certifique-se de chegar ao colo da Esfinge o mais rápido possível. Félix acenou com a cabeça e explodiu em uma nuvem de névoa. No momento em que ele abriu os olhos, ele ouviu a voz de Thor em sua mente: garoto, certifique-se de me comprar aquela pulseira. Quero provar as damas e a bebida desta era, hehe. F***CK, porque são você me bateu com uma xícara de chá de novo. Vá ser nojento em outro lugar. Lady Esfinge o ameaçou: cada vez que você mencionar algo sobre seu estilo de vida nojento, você pode esperar uma xícara de chá no caminho. Esfinge, tenho sido gentil com você por causa da sua beleza. Mas se você ousar jogar outra xícara em mim, eu juro que vou. Arg, você está morto. Um segundo depois do último rugido de Thor, um gemido se seguiu: pare. Pare.
Você vai quebrar meu pescoço. Eu desisto. É mais parecido. Lady Esfinge bufou. Durante toda a interação, Félix apenas continuou imaginando a cena em sua mente enquanto olhava para o teto com uma expressão inexpressiva. Ele estava com muito medo de pensar mal de qualquer um deles, para não acabar sendo espancado por Lady Esfinge. Ela pode parecer a mais composta de todas, mas na realidade, sua agressividade foi pisoteada acima de tudo. Ela era realmente como uma mãe para um bando de crianças rebeldes. Asterisco asterisco. Meia hora depois, Félix foi escoltado em segurança até o castelo da Senhora Esfinge pela guarnição da cidade. No momento em que ele entrou no laboratório, ele foi tocado por Lady Sphinx e depois mandado embora depois que ela criou uma cópia perfeita de seu corpo. Félix voltou para a academia porque tinha aula em 1 hora. A caminho do campus, Félix finalmente decidiu verificar o pico de habilidade ativa que ele desbloqueou depois que a situação voltou ao normal. Alguns momentos depois, Félix abriu os olhos com uma clara agitação estampada em seu rosto. Seus batimentos cardíacos começaram a acelerar enquanto sua respiração ficava um pouco pesada. Como é possível existir uma habilidade como essa? Ele exclamou em sua mente enquanto relia a informação 2 vezes para confirmar que não estava vendo coisas. Hehe, essa é minha maior conquista na manipulação de raios. Thor se gabou enquanto engole uma garrafa de vodka como se fosse água. 1 segundo depois, ele jogou fora a garrafa vazia e gritou, é muito sem gosto. Todo o álcool em suas memórias tem gosto de merda. Bem, o que ele esperava? Félix só bebia álcool terrestre e produtos baratos na OVR. Comparados com a coleção que Thor possuía, eles naturalmente teriam gosto de água de dodô. Saia da sala de aula. Félix ofereceu educadamente. Agora estamos conversando. Thor enxugou a barba manchada com a manga comprida e se perguntou, vai haver meninas? Sim, muitos deles. Félix tossiu. Hehe, vamos ajudar um ao outro. Lady Esfinge e Asna reviraram os olhos para ele e se concentraram em seus próprios assuntos, não querendo se associar a essa má notícia, ao contrário de Félix que parecia bastante ansioso. Por que ele não sentiria que Thor estava mais livre em seus pensamentos e desejos diferentes de Jormungand ou Lady Sphinx, que quase sempre foram rigorosos com ele? Então, ele sabia que se daria bem com ele instantaneamente. Isso ajudaria muito quando ele pedisse conselhos sobre sua manipulação de raios. Enquanto ele aproveitava o bom humor de Thor e perguntava, ancião, posso saber como funciona a transmutação elétrica? Esta foi a habilidade ativa máxima que ele desbloqueou. Félix já sabia que era a segunda melhor habilidade de Thor, já que a manipulação de tamanho tinha que ser a número 1. Como era impossível desbloquear a mesma habilidade 2 vezes, ele conseguiu desbloquear a transmutação elétrica. Foi a segunda melhor habilidade de Thor. Félix sentiu que seria uma das melhores habilidades que já existiu. Isso, porque permitiu que Thor se transmutasse em eletricidade e relâmpago, para transmutar outros objetos em eletricidade utilizável. Essa foi a razão pela qual Félix ficou chocado e incrédulo. Ele não achava que o elemento relâmpago fosse capaz de tal feito. Os elementos são um mar de possibilidades e somente aqueles que os estudaram a fundo poderiam encontrá-los todos. Thor falou friamente enquanto apoiava a cabeça com a palma da mão. Levei dezenas de milhões de anos para criar a transmutação elétrica. Seu conceito é simples, basta transmutar qualquer coisa que você tocar em eletricidade. Mas a teoria por trás disso quase me enlouqueceu. Isso foi um eufemismo. Jormungand riu, ainda me lembro de como você veio implorar para mostrar minha própria habilidade de transmutação de veneno. Pare de vomitar bobagens, você está arruinando minha reputação diante da deusa Asna. Thor olhou para Jormungand, indiferente a Asna, que estava apontando um dedo para ele a dezenas de metros de distância. Jormungand riu e não interveio mais na conversa. Ouça bem, garoto, a energia elementar é dividida em 3 tipos. Thor estendeu 3 dedos no ar e falou friamente. O primeiro é a energia elementar, como a energia da água, a energia do fogo, a energia da terra, etc.
Esta é a energia mais comum e usada no universo. O segundo é a forma mais pura de energia, energia elementar purificada. Acredito que a deusa Asna estava usando isso para abastecer seu tanque em seus jogos. Félix acenou com a cabeça em reconhecimento. O terceiro e último é a energia elementar natural. Thor abriu as mãos e disse, está em toda parte e é a origem dos outros dois ramos. Não poderia haver energias do tipo fogo, água e relâmpago sem energia natural. Isso porque é o meio ambiente que transforma a energia natural em energia elementar. Por exemplo, a energia natural se transformaria em energia baseada no magma em um ambiente vulcânico. Também se transformaria em energia baseada no gelo nos picos das montanhas. Você entendeu? Além disso, a maioria das formas de vida é feita de almas e energia natural. Acredito que vocês, humanos, também são feitos de energia natural. Os olhos de Félix se arregalaram de surpresa, pois ele nunca tinha ouvido falar de tal coisa antes na rede. Todos tinham a impressão de que a energia elementar era a única no universo relacionada aos elementos. Isso porque ninguém conseguia utilizar energia natural que não tivesse um elemento ligado a ela. Quanto a todos serem feitos de energia natural, ele sentiu que fazia sentido, pois parecia que a energia natural era a energia mais flexível e abrangente do universo. Embora fizesse sentido, ele ainda não tinha ideia do que isso tinha a ver com a habilidade de transmutação elétrica. Não se apresse, estou chegando lá. Thor revelou. Como os corpos físicos e objetos são feitos de energia natural, a transmutação simplesmente os transforma em sua forma básica e depois os transforma em energia relâmpago. Só então você poderia ser transformado em relâmpago elementar ou eletricidade enquanto ainda tivesse sua alma e consciência conectadas. Sério, Félix ficou surpreso com a lógica por trás disso, pois nunca esperava que fosse assim. A lógica por trás da habilidade simplesmente implicava que, para alguém retornar à sua forma básica, ele precisava reverter o processo. Da energia física à natural, depois a energia elementar e finalmente a eletricidade, fogo, vento, etc. Dessa forma, Félix poderia se transformar com sucesso em um raio e ainda sentir tudo, já que sua alma ainda estava conectada. Logo, Félix percebeu que usando a transmutação elétrica, ele não apenas seria capaz de se transformar, mas também de viajar através de dispositivos eletrônicos, fios e qualquer coisa que usasse eletricidade como fonte de energia. Além disso, ele também poderia viajar através de tempestades como um raio a uma velocidade divina. Sempre que ficar sem energia, ele poderia simplesmente fazer todo o processo nos objetos e absorver o raio criado como resultado final. Tudo isso foi em uma única habilidade. Sem precisar que Thor continuasse explicando a habilidade, Félix já havia tomado a decisão de gravar essa habilidade em sua linhagem humana. Era bom demais para ser verdade e só Deus sabe quanto tempo levaria para ele atingir esse nível em sua manipulação de raios e criá-lo por conta própria. Senhor Félix, chegamos. O processo de pensamento de Félix foi interrompido pelo anúncio do soldado. Obrigado pela carona, senhores. Félix acenou com a cabeça em agradecimento à equipe de escolta e caminhou em direção à porta dos fundos do campus. No momento em que ele entrou e se deparou com dezenas de belezas passando, Thor imediatamente exclamou, elas são ainda mais bonitas do que nas memórias. Antes que Félix pudesse responder, Thor perguntou com um tom sério, haverá universitárias nos bares esta noite? Fim do capítulo. Não sou nem ateniense, nem grego, mas sim um cidadão do mundo, Sócrates.